Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Apesar deste mundo, para o Pai. Ele que tinha amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Sabia também que tinha saído de Deus e junto de Deus ia voltar. Então Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-as com a toalha que tinha na cintura. Chegou a vez de Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar meus pés? Jesus respondeu: Você agora não sabe o que estou fazendo. Ficará sabendo mais tarde. Pedro disse: Tu não vais lavar meus pés nunca. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Pedro então disse: Senhor, então pode lavar não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus falou: Quem já tomou banho só precisa lavar os pés, porque está todo limpo. Vocês também estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem o iria trair. Por isso é que ele falou: Nem todos estão limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou de novo e perguntou: Vocês compreenderam o que acabei de fazer? Vocês dizem: Eu sou o mestre, eu o Senhor. E vocês têm razão. Eu sou o mesmo. Pois bem, eu sou o mestre e o Senhor. Lavei os pés, por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo, e vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu garanto a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que enviou. Se vocês compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos, chegou o o dia em que será glorificado a Páscoa de Cristo. Hoje eu resolvi mudar as ordens do Evangelho, porque eu já estava há meses discutindo e preparando até esta homilia, essa explicação. Como eu já disse várias vezes, eu não posso falar homilia por certos preceitos da igreja. Mas eu já estava há muito tempo preparando essa explicação, até para deixar certo do que nós iríamos fazer hoje. E eu pus no coração porque a liturgia ela toda desta semana ela será feita à noite. Somente o domingo de Páscoa que será de manhã. Mas nesses 2 dias nós teremos uma missa, ou as missas à noite, porque as coisas aconteceram à noite. Então, eu resolvi fazer algo que mantesse o que estará escrito na missa. Bom, nós vemos aí no evangelho de hoje Jesus praticamente se despedindo do povo, daqueles 12 discípulos que ele seguia. Ele sabia o que ia acontecer com ele depois. Judas ia o entregá-lo, ele seria morto, crucificado, ele seria muito humilhado. Ele sabia o que ia acontecer depois. Claro que para muitos essa é mais uma das imensas quinta-feiras santas que todos já viveram. A gente já viveu tanta quinta-feira santa, né? Eu me lembro de todas as vezes que eu ia na missa das quinta-feiras santa e eu achava aquilo interessante, porque eram coisas que se eram feitas
especialmente naquele dia, né? Eu lembro que na época, quando há muito tempo atrás, quando eu tinha meus 7, 8 anos, a todos a comissão, né, os coordenadores, o pároco, eles faziam da seguinte forma com a questão da Semana Santa, né? A partir do momento que teve a Domingo de Ramos, a Semana Santa é feita toda naquela comunidade. Como assim? Era feito no Domingo de Ramos era feito o translado, por exemplo, saindo do Sagrada Família e indo pro Santa Rita. Aí, no caso, a Semana Santa inteira era feita lá no Santa Rita. Isso em todas as comunidades, né? Naquela época era celebração, não tinha dois padres. Nem tem, né? Hoje em dia é um só, mas ele faz agora por setor tudo. E enfim, resumindo tudo, a gente lembra, e é normal isso. Mas uma coisa que os cristãos têm na cabeça, os católicos principalmente, e é uma coisa que a gente não pode ter, é tratar a Semana Santa como mais uma outra semana. O padre falou para mim no Domingo de Ramos, a gente não pode deixar a Semana Santa ser a mesma do que foi ano passado e a do ano retrasado. Porque senão a gente perde o gosto por aquela semana. Agora, quando a gente começa a pegar o gosto pela Semana Santa de uma forma mais certa, aí a gente vai vivenciar todo o ano de jeito diferente, a gente vai gostar. E a gente vai lembrar daquilo. Com amor. Hoje, na leitura de hoje, Jesus se despede dos outros. E ele deixa para a missão dos outros uma missão de servir. Lembra daquela música que diz: Eu vim para que todos tenham vida e que todos tenham vida plenamente? Provavelmente sempre cantam ela no Domingo de Ramos, né? E ela é até tema do nosso Santo Terço. Eu vim para que todos tenham vida e que todos tenham vida plenamente. Jesus nos ensina isso, mas ele também nos ensina: eu vim para servir. E ele ensina isso para os discípulos dele. Ele cata um pano, cata uma bacia d'água e começa a lavar os pés do discípulo. Lava o pé de todo mundo. Ninguém entende o porquê. Mas naquela época, aí eu vou explicar para vocês entenderem. Naquela época, era costume dos escravos e dos patrões. Era costume dos escravos dos patrões limparem os pés das visitas. Ou seja, chegava uma visita lá em casa, o escravo do patrão chegava lá já com uma bacia d'água, com uma toalha, ia lá e limpava os pés. Até por causa do cansaço da viagem. Não tinha carro naquela época, não tinha carroça. Era tudo ou camelo, ou era você montado num camelo, ou você era montado numa carroça daquelas com o camelo puxando, né? Tinha carroça assim, perdão, me equivoquei. Ou você ia de a pé. Então, imagina o pé de uma pessoa como ia. E não tinha aquele sapato fechado. Era tudo sandália. E aí chegava o escravo lá, ia lá e limpava o pé. Ah, então explica neste momento a explicação do porquê Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus nos ensina: eu vim para servir e não para dar serviço. Eu vim para salvar o povo. Jesus nos oferece. Ele estava lavando aqueles pés por sinônimo de batismo? Não. Ele estava lavando os pés para ensinar aos discípulos a humildade. Para ensinar aos discípulos a missão de servir. Porque a partir daquele momento não era mais Jesus que ia pregar a palavra, eram os discípulos.
que, claro, naquele momento não estavam capacitados para ir pregar, mas daqui a alguns dias, em Pentecostes, a gente vai ver, Jesus envia o Espírito Santo e através do envio ele fala: agora vocês idem por todos os confins da terra como testemunhas do mistério da salvação que eu dei para este mundo. Jesus passa a missão. E através dos seus ensinamentos ele deixa isso. Ensinamentos que vão passando de um dia para o outro. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem um costume muito errôneo de tratar as pessoas, né? E isso é coisa do encardido. A gente tem o costume de fazer da nossa vontade que está dentro do nosso coração e fazer aquilo sem pensar. Muitas das vezes a gente não trata o outro, a gente não lava os pés do outro como Jesus lava. Veja bem, Jesus lava com carinho. Depois vai lá, Jesus enxuga. Muitas das vezes a gente não lava o outro como o outro está precisando. A gente não joga a água do amor, da esperança, do diálogo. Não, ao invés disso a gente joga. Às vezes parece que a gente, ao invés disso, a gente joga a água da discórdia, né? Parece que a gente joga lava ao invés de jogar água. Que a gente quer ver aquele negócio pegando fogo. Aquela briga. Muitas das vezes a gente não pega o pano, secar bonitinho, deixar o pano da amizade, o pano do deixa isso quieto, já passou. Muitas das vezes a gente enxuga com pedra. Muitas das vezes a gente vai enxugar, a gente cata lá aquele pedaço de lixa, começa a enxugar, esfregando forte. A gente não enxuga com carinho. Jesus nos ensina o carinho, o amor e o servir. Porque a gente não pode apenas servir por servir. Jesus veio para servir, mas ele não veio só para servir. Se ele tivesse vindo só para servir, tudo bem, mas ele não veio só para servir. Ele veio para servir e para dar o amor aos outros. O dinamismo da fé e o amor. A fé se demonstra através do servir. Você adora a Jesus Cristo quando você vai na missa, quando você vai nas missas de quinta-feira da adoração ao Santíssimo. Você adora a Jesus. Isso é a sua fé. Você vai na comunidade para poder ajudar as pessoas a serviço, você quer servir como seja como acólito, seja servir como ministro da palavra, que seja. Você vai na igreja para poder servir, você está praticando a fé. E o amor você pratica com o próximo. A partir do momento que você entrega o folheto para uma pessoa que você fala bom dia, tudo bem com você? Você está praticando o dinamismo da fé e do amor. A pessoa, quando ela está comprometida, e isso é uma coisa que é fato, quando a pessoa está comprometida com as coisas do mundo e tratando aquilo como remoto, a gente passa a deixar Cristo para segundo plano. Ai daqueles que fazem isso. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas que deixam Cristo para segundo plano? Você quer saber se uma pessoa deixou a fé em segundo plano? Conversa com ela por um minuto e pergunta para ela qual foi a última vez que você foi na missa. Por que que você não foi tal dia? O que que você... Em qual igreja você vai? Na verdade, essa questão da igreja não é nenhuma questão que a gente deve perguntar. Mas às vezes é bom perguntar aonde você vai, em que igreja você frequenta. Não é para você saber que religião que a pessoa frequenta. Jesus não queria saber que religião ele frequentava, que religião os outros frequentavam. Tanto que ele entrou na casa de um cobrador de impostos e conversou com ele, como se fosse uma pessoa comum.
mas Jesus quer que nós demos o nosso serviço. Então, quando você for perguntar, não pergunte querendo saber a religião que ele vai, mas pergunte querendo saber se ele vai. Isso é o dinamismo da fé e do amor. Isso é você praticar a dinâmica da fé e do amor em conjunto. Porque você tem o desejo que a pessoa vá em alguma igreja, seja ela qual for. E você tem o desejo de saber como está indo a vida da pessoa. Porque se você perguntar para a pessoa em que igreja você vai, você não está perguntando por perguntar. Você está perguntando para saber. E aí muitas das vezes a pessoa fala, eu não vou mais na igreja porque por causa que aconteceu uns negócios aí, né? A minha irmã morreu e aí eu pedi para Deus salvar a vida dela. Meu Deus não veio me salvar e aí por causa disso eu não vou mais para a igreja, tá vendo? E você conseguiu iniciar um diálogo. Veja que coisa mais bonita que a gente tem na igreja. Quando as pessoas se convertem através da palavra de uma pessoa. Eu conheço a história de uma pessoa que o menino jogava bola na rua todo dia. E aí ele jogava bola, fazia bagunça, tal, baderna, e sempre provocando essa pessoa. E é uma pessoa mais velha que ele, né? Obviamente, dona de casa. E aí, vivendo a vida, o tempo passou, ele cresceu, ficou adulto. E aí um certo dia, tomou a decisão de ir para a igreja. E aí então ele tomou a decisão que mudaria a vida dele. Ele foi se batizar. E aí então ele foi se batizar e ele não tinha ninguém para escolher, e aí ele lembrou daquela pessoa que brigava com ele na rua. Ele foi até a casa da pessoa, conversou com a pessoa, e sabendo daquilo, porque a pessoa não brigava com ele porque ela estava brava que chutava a bola no portão dele, mas por causa do comportamento. A pessoa tinha compaixão com ele. E então ele, conversando, resolveu voltar. Foi lá para a missa, fez o batismo, batizou, tudo. Se ele segue hoje ou não, isso eu não sei. Mas que a pessoa conseguiu converter uma alma, isso eu tenho certeza. Isso nós devemos fazer. É a nossa missão como católicos que nós assumimos de catar a toalha da nossa vida, catar a bacia d'água que está no nosso lado e lavar. Começar a lavar os pés dos discípulos. Quanto pé que a gente pega que tem aquele escalo, que tá com aquelas vieiras. Aí você já leva uma lixa junto para poder lixar. Eu sei que eu tô falando aqui umas coisas até que estranhas, não dá para compreender tanto. Mas cuidar do pé que eu falo é cuidar da nossa vida, do coração da pessoa. Então, a partir do momento agora que você for visitar uma pessoa, ao invés de você levar os seus problemas, leve dons, leve felicidades. Não leve a bacia de lava, leve a bacia d'água, de preferência. E aí, quando você chegar lá, você convida, você pergunta, ó, como é que você tá? Tudo bem? Né? Como que você tem passado? E aí você conversa com a pessoa. Conheço várias pessoas que chegam na casa do outro porque o outro tá precisando de ajuda, né? Às vezes a pessoa não tá passando bem da saúde. E aí ela chega na casa do outro, parece que piora a situação. Deixa a pessoa. Chega na casa do outro e fala os problemas, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E aí a pessoa fala o problema, ah, mas você tá assim? É porque você não viu minha vida. E começa, fala. E começa a surgir aquela bagunça de problema, e problema pra tudo que é lado, espalhada assim. A pessoa já tá mal. Detalhe, a pessoa já tá mal. Você vai na casa da pessoa pra levar mais problema. Veja bem se isso tá errado.
É coisa do encardido. A gente não veio para dar mais problema, a gente veio para dar solução para os problemas. Quando a gente tá indo para levar o problema, a gente não tá falando de Deus para a pessoa, a gente tá falando do encardido. Porque falar de Deus é você perguntar para o outro se o outro tá bem. Aquelas pessoas, vou dar um exemplo muito bom. Aquelas pessoas que fazem a visita nas casas, que rezam um terço, que fazem uma oração. E aí a pessoa sai assim transformada e muda de vida. Então que no dia de hoje, na quinta-feira de hoje, nós possamos saber pegar a bacia e o balde d'água para poder enxugar a vida dos outros. Porque tem muita gente precisando que limpa, viu? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos, porque nessa missa de quinta-feira que nós vamos ter daqui em alguns instantes, nós reconheceremos o que o teu filho fez como forma de servidão, como forma de serviço e ensinamento para com os seus discípulos. Nós vos pedimos, ó Pai, que nesta quinta-feira de hoje nós saibamos viver mais humildes e misericordiosos para com o outro. Rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Hoje nós não vamos rezar a consagração, devido a que eu tô meio na correria, eu já vou sair daqui, vou ter que ir lá tomar banho. Então, fiquem na paz, na alegria de Deus e um bom dia, uma boa noite a todos.